Muito saborosa. É porque eles estavam transportando uma caixa enorme que tem a mão do Rei Stephens. Os legumes, a carne tá desmanchando. Incrível. Mas foi um espetáculo. Não, Nossa, é incrível. maravilhoso. Nunca tinha visto na minha vida um show de luzes e fogos tão espetacular. Fala galera, bem-vindos de volta a Budapeste. Hoje é um dia bastante importante para a Hungria como um todo, porque é dia 20 de agosto, mais conhecido como o Dia de São Estevão. E um pouco mais pra frente a gente vai contar um pouco mais da história dele, mas ele é conhecido como o primeiro rei da Hungria. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como é esse feriado tão importante aqui pra Budapeste. E pelo que a gente leu, tem bastante festivais, bastante shows, feirinhas, apresentações. Isso acabou acontecendo desse um mês que a gente tá ficando aqui em Budapeste, de cair justamente num domingo, que é o dia que a gente consegue aproveitar mais aqui na cidade. E para começar o vídeo de hoje, a gente está aqui no Parque da Cidade de Budapeste, que bom, é um dos parques principais da cidade. E aqui atrás da gente tem o castelo, que ele mistura várias arquiteturas diferentes e estilos húngaros. E apesar dele ser um castelo, ele nunca foi usado como um castelo mesmo, então ele foi criado basicamente para exposição. E lá dentro tem uma feirinha bem legal rolando, vamos lá ver. E quando a gente estava pesquisando um pouco sobre o feriado, a gente sabia que era um feriado... Primeiro, o rei foi coroado no ano de 1000, então assim, essa festa está comemorando um rei de 1000 anos atrás. A gente sabia que era um pouco mais antigo, mas a gente não sabia que a feira era tipo inteira medieval. Músicas medievais, coisas medievais para você ver aqui. A galera tá com roupas típicas da época medieval pro pessoal experimentar e tirar foto ali. Tô totalmente sentindo no Game of Thrones e é bem legal de ver a galera colocando as roupas, porque tem várias camadas e o lenço que vai não sei aonde. Nossa, incrível! Imagina o calor. Nossa. Aqui e na época. É. E aqui a galera tá fazendo o papel da época, meio que imprimindo, não é imprimindo, né, mas passando as imagens pra um tecidinho aqui. Uma cabrinha. Bem vibes, feira medieval, vou vender os bichinhos que eu achei por aí. E como a gente comentou ali na frente, esse castelo ele foi mais feito para mostrar arquitetura e mostrar estilos diferentes. Lá na frente a gente estava, ele era bem medieval, mas logo depois ele já fica mais moderno, já tem outras construções, inclusive tem vários museus que são aqui dentro. E é bem interessante mesmo de ver e é aberto ao público, então vale muito a visita. E realmente aqui o cronograma é super extenso. Desde o começo do dia até o final do dia tem um monte de atividades pra galera, pras crianças, então parece super bem planejado. Nossa, e todo esse passeio aqui na parte de dentro do castelo deu fome. Na parte de fora aqui tá tendo uma feirinha gastronômica. Vamos ver que comida tem lá. Na verdade, a gente veio aqui pelas comidas. Vamos lá ver. Obviamente. Ali o nosso hot dog. A gente passou aqui na frente e a tia tava mó fritando loucamente um monte de salsicha que parece estar muito boa e aí a gente viu que era de hot dog, parece enorme. Caraca, olha o tamanho desse cachorro quente, acho que é o maior que eu já comi na minha vida. Vamos ver se a salsicha daqui é boa. As que a gente já comeu até agora não decepcionaram, então será que tá muito quente? Muito saborosa. Com certeza o maior hot dog da nossa vida. A gente pediu a opção com queijo, ele jogou um monte de ketchup também. Foi 4.600 florins. E provavelmente, como tudo aqui na Hungria, a nossa salsicha tem páprica. Então ela fica um pouco picante, mas não tanto. E dá pra sentir o gosto da carne mesmo. E provavelmente os embutidos, eles são comuns nessa região, porque na Croácia também tinha bastante, quando a gente foi pra Eslovênia também. E, nossa, nenhuma decepciona. Muito, muito boa. E não é todo dia que dá pra você tomar um sorvete, uma vista pra um castelo atrás. Não é grande igual da foto, mas um sorvetão. E aí, comparada com a casquinha do Mac? Nossa, faz tempo que eu não como casquinha do Mac, mas tá muito bom. E a gente pegou a casquinha grande e foi 2.000 florins. Dá pra mim também. E
agora bora ver a Basílica de São Estevão. E ela fica lá no centro, aí a gente vai pegar o metrô. Inclusive a gente mostrou no primeiro vídeo que a gente tá usando o passe de 15 dias, que na verdade a gente teve que renovar porque a gente vai ficar um mês inteiro aqui. Então a gente pode usar o metrô, ônibus, tram à vontade. E vale super a pena porque a gente vai pra cima e pra baixo. Budapeste é uma cidade consideravelmente grande. E uma curiosidade sobre o metrô daqui é que ele é o mais antigo da Europa continental. Se pegar a Europa como um todo, ele só fica atrás do metrô de Londres, mas inclusive essa linha aqui que a gente vai pegar, a linha 1, é a linha mais antiga. Então eles mantiveram todas as estações com essa cara bem retrozinha. E chegamos aqui na Basílica de São Estevão, foi nomeada ao santo do dia de hoje. Faz uns 4 dias que tá tendo várias programações por aqui, pela cidade inteira na verdade, mas aqui na frente da Basílica em especial. Então tem ruas fechadas e estão controlando a entrada para acessar a praça ali na frente. E várias cadeiras, então estão apresentando alguma coisa ali que a gente não sabe o que é. E aí a gente estava ali e a gente descobriu o porquê tá toda essa organização e tudo mais. É porque eles estavam transportando uma caixa enorme ali, cheia de adereços e tal, que tem a mão do rei Stephens. Então ele foi considerado santo em 1083, tem até os numerozinhos ali. A Hungria já tinha vários líderes, mas eram basicamente tribos. Então ele foi considerado o primeiro rei da Hungria porque o que ele fez foi juntar essas tribos. Ele foi o primeiro rei cristão aqui da Hungria, então por isso que ele foi canonizado. O que aconteceu é que alguns anos depois eles foram abrir o caixão dele, que ele tinha sido queimado, eles foram abrir o caixão dele para canonizar o corpo. E o que aconteceu é que a mão dele estava quase intacta. Então o que eles fizeram? Mumificaram a mão dele. E essa mão teve várias aventuras, de guerra com os turcos, Segunda Guerra Mundial, período do comunismo, enfim. Todas as tretas que aconteceu aqui na Hungria, essa mão ia parar cada vez em cada lugar. E hoje ela fica naquela caixa bonitinha. E então todo dia 20 eles vêm aqui, exibem a mão, dá pra você entrar lá na Basílica e ver ela. Então é um símbolo do que significou o rei e eles comemoram e celebram a mão dele até hoje. E quando a gente começou a dar uma olhada sobre as coisas da igreja, a gente fez o tour aqui da cidade, a gente descobriu 2 aspectos muito específicos e curiosos sobre a Basílica. A primeira relacionada à altura, ela tem exatamente, o ponto mais alto dela tem exatamente o mesmo tamanho do parlamento. E isso muito para significar que o equilíbrio entre o governo e a igreja. E também escolheram 96 metros de altura para que as pessoas lembrassem do ano de fundação da Hungria, que é 896. E a segunda curiosidade que a gente aprendeu sobre aqui é que tem 2 pessoas enterradas nessa basílica. Uma, lógico, que é São Estevão, que dá o nome à basílica. E a segunda poderia ser um papa, poderia ser um rei, poderia ser um governador muito importante aqui da Hungria. Mas não, é um jogador de futebol, que foi extremamente famoso nos anos 50, mas ele está enterrado ali. Ele foi uma pessoa muito importante para o futebol aqui na Hungria. Quando ele veio a falecer, enterraram ele na basílica da cidade. E agora a gente veio pro lado Buda da cidade e, meu Deus, se a gente achava que tava tendo muito movimento do outro lado... Veio todo mundo aqui pra Buda. Tem muita gente. E assim, todos os lados tomados por barraquinhas. De tudo. Bebida, comida, artesanato. Nossa, eu não sabia que era um feriado desse tipo, assim, acho. Mas já até pessoas da Hungria inteira devem vir aqui pra Budapeste pra aproveitar o feriado. Só andando aqui nessa rua cheia de barraquinha, cada hora é um cheiro diferente e todos muito bons. Agora eu tô sentindo cheiro de trufa. Nossa, muito cheiro de queijo. Que cheiro de cerveja. Tudo que é de bom. Nossa senhora. Eu tinha uns papéis escritos, até achei que tava explicando o que era, se era típico ou não, mas assim, nem uma palavra em inglês, tudo em húngaro e é isso. E aproveitando que a gente já estava do lado de Buda, a gente subiu aqui no Fisherman's Bastion. Esse é o próprio São Estevão e a mão direita dele está aqui. Se o seu plano for ver os fogos daqui da escada do Fisherman's Bastion, é melhor chegar cedo.
que da hora, a cidade inteira virou uma feirinha gigante, porque a gente subiu atrás aqui, a gente tá na frente da igreja de Matias e tem um monte de barraquinha. E não acaba. Acho que toda rua que a gente vira tem mais feirinha, mais barraquinha, tem muito mais coisa. Nossa, tô abismada. Feira infinita. Muito da hora. O que pegamos aí, Bianca? E a gente pediu um prato com batata, cebola e carne de porco, eu acho. E foi 4.800. 4.800 florins. Pelo que a gente reparou, é bem no comum aqui esses pratos que eles servem, eles preparam numa panela gigantesca e aí as pessoas vão servindo. A gente viu até no shopping isso, parece muito bom. Isso aí marinando naquela panela ali o dia inteiro. Tudo tá muito saboroso. O molho, tudo se mistura, a batata tá super macia, os legumes, a carne tá desmanchando. Resumindo, incrível. Incrível. Nossa, realmente a carne de porco é bem dissolvida, batatinha bem macia. Tô até meio sem palavras, mas tava incrível. Não sei se é porque eu já tava começando a ficar com fome, mas... Nossa, e todas as comidas que a gente provou até agora, tradicionais daqui, de Budapeste, da Hungria, foram todas muito boas. Não tem nem o que falar. Tudo com páprica, tudo maravilhoso. E na verdade a atração mais conhecida do 20 de agosto aqui em Budapeste são os fogos, que rolam entre duas pontes e pegam quase toda a parte ali com os pontos conhecidos. Então o Parlamento, o Castelo de Buda, o Fisherman's Bastion. Por isso que a gente subiu aqui, pra ver os fogos lá, aqui de cima. E muita gente teve essa ideia. A gente vai tentar filmar os fogos, eu sei que é bem mais escuro, então vai ficar meio ruim. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui também, mas colocar as imagens dos fogos. A gente teve que voltar só pra contar como que foi o show de fogos, porque a gente tava com a expectativa super baixa de vai ter um show de fogos ali, vamos assistir, mas foi um espetáculo. Nossa, foi incrível. Maravilhoso. Nunca tinha visto na minha vida um show de luzes e fogos tão da hora. E olha que a gente nem entendeu o que estavam narrando, porque pelo que a gente traduziu algumas partes, eles contaram a história desde a fundação da Hungria. Então, era a história sincada com a música, que sincava com a luz, que sincava com os fogos que eles estouravam. Então, nossa... Tudo sincronizado. Foi maravilhoso. Eu não estava preparado para um negócio tão espetacular. Mês passado a gente viu os fogos de 4 de julho nos Estados Unidos, mas assim, chega nem perto. Nem aos pés. Nossa, e o dia como um todo, assim. Acho que tudo hoje foi muito da hora e o show de fogos fechou com chave de ouro, superou todas as expectativas. Incrível. Com certeza, vale a pena. Provavelmente não vai conseguir tudo, mas a maioria nesse vídeo. São muitos sabores misturados, a mostarda é excelente, muito, muito boa. É incrivelmente bom, não esperava que isso aqui fosse ser tão gostoso. Forte. E esse caramelo, ele tá tipo, parece um espelho, eu quase consigo me... Não, eu consigo me ver. Eu pedi goulash, o Doug pediu chicken paprikas. Muito bom parece que tá muito bom. Grava. Quer falar mesmo?